Fala turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio incrível do nosso podcast, o melhor podcast do mercado imobiliário. Conversas a três. É isso aí, tá aqui minha host Nahara e nós estamos hoje com um convidado show de bola, Nahara. Ele fez um livro. Sobre aluguel, né? sobre esse nicho do mercado imobiliário que nós nos especializamos tanto. Né? Que durante 20 anos nós falamos sobre aluguel o tempo todo e o como a gente é grato pelo aluguel que a gente tem. Com certeza. E ele fez uma dedicatória aqui, eu quero falar aos nobres colegas da A3 Imobiliária, Marcos, Isa e Nahara. Inclusive, ainda lembrou da Isa, que é a Que nossa legal. mãe. Muito legal. Então, a gente está aqui conversando com o Henrique Felipe, de Anápolis. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, gente. Nahara, Marcos. Meu xará, né? Tava falando ali que o meu nome é Marcos Henrique Felipe. Ah, ué, eu não sabia. Só que a minha mãe me deu esse nome, mas me chama, a família inteira, todos me conhecem como Henrique. Então, o Marcos é só na escola que é chamada, na faculdade que tem a chamada, me chamam de Marcos. Mas meu nome é Marcos Henrique Felipe. É um prazer estar aqui, Nahara, Marcos, né? Para poder falar um pouco da minha história, do livro. E de como eu fui inserido nesse mercado imobiliário. O aluguel é o seguinte, né? Ou você ama ou você odeia. Né? Exatamente. Aí tem os que. Tem uns que tá no meio do caminho. Mas né? não, mas ele ama também. Ele ama também. Eu sou do impulsionar e do reter. Você é o reter. Entendi. Né? Eu sou o impulsionar. É porque o aluguel tem a constância. Tem a né? constância. É bem isso mesmo. Não, ele pega, empurra e você. Isso, vai dali. Ele domina a bola, toca pra isso você aí. e você finaliza o jogo. É isso interessante. É isso, essa é que é a composição. E Henrique, vamos lá, vamos então conversar. Você prefere então Henrique, né? Porque. Já que é o que Henrique é, né? Felipe. Henrique. Então, Henrique, vamos lá, porque eu gosto de saber como que o mercado imobiliário realmente entrou na vida das pessoas, porque como esse é um podcast do mercado imobiliário e de pessoas que amam realmente o mercado, faz sentido pra gente entender como que o mercado chegou pra você. Então, como que foi? Você nasceu em Anápolis mesmo? Nasci em Anápolis, assim, a minha origem é humilde. Eu tava fazendo os cálculos, eu nasci de 8 meses no mês de agosto. Imagina. Nossa! Então, eu fui concebido nas festas de final de ano. Ou seja, É místico, místico. nas festas de final de ano. Então, assim, foi uma gravidez inesperada. E há 40 anos, hoje é mãe solo, né? O filho de mãe solteira já sofreu um preconceito gigante. Sim. E não era bom para as famílias ter uma mulher com filho sem casar. Perfeito. Então, nesse contexto, meu avô ficou muito revoltado, expulsou minha mãe de casa. Puxa. E em Anápolis, a cultura sírio-libanesa é muito forte. Minha mãe trabalhava com uma dessas famílias e os filhos delas estavam estudando aqui em Goiânia. E nesse acontecimento, minha mãe já trabalhava e tinha confiança dos seus patrões. Eles trouxeram ela para cá, para Goiânia, que ia precisar de alguém aqui, até a poeira baixar. E depois meu avô a recebeu, me amou, de meu primeiro neto, primeiro filho. E deu tudo certo. Mas esse começo foi turbulento, né? Sim. E você lá dentro dela. Lá dentro, vivendo todas essas emoções lá dentro. Não sabia o que estava acontecendo. E aí a minha mãe sempre trabalhou de doméstica, cozinheira. E aos 9 anos, eu já ajudava a minha mãe como doméstica. Ela sempre teve problema na coluna. E eu ajudava ela lavando garagem, lavando banheiro, esses serviços mais pesados da limpeza eu ajudava. E depois ela saiu desse trabalho e trabalhou como cozinheira. Numa dessas idas e vindas cozinhando, ela estava cozinhando para um empresário do mercado imobiliário em Goiânia, em Anápolis. E na volta, já viu como que é mãe coruja, né? Ah, meu filho é muito bom, meu filho é muito honesto, ele trabalha há um tempo, já não tem carteira assinada, meu sonho é que ele tivesse carteira assinada. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 para 19. Tá, ok. Aí eu já tinha feito outros trabalhos antes, mas tudo sem carteira assinada. Esse eu já estava há quase 3 anos, mas era assim, era um empresário da região lá, era uma indústria de junta de motor de carro. No bairro lá ele dava emprego para quem precisava trabalhar até arrumar outra coisa melhor. Então ele já deixava isso bem claro. Só que ele era tão bom como patrão, como amigo, que as pessoas não queriam sair de lá, ficavam acomodadas, né? E minha mãe já com essa visão mais de ter um filho, de ter um futuro, ela preocupava. E comentando em relação a isso,
patrão dela falou assim, ó, eu tô precisando de uma pessoa nesse perfil lá na minha empresa. Ela, no domingo, né, fala pra ele na segunda fazer entrevista comigo. Entendi. Eu não tava esperando, não tava querendo. Porque tava Eu tava acomodado ali. tava bem. Aham. Trabalhava do lado de casa, ia a pé, enfim. Mas eu fui. Fui, fiz a entrevista e ele queria que eu já ficasse trabalhando naquele dia, na segunda-feira. Nossa. Caramba, e aí? Aí eu falei pra ele, não, mas eu preciso, né? Eu não posso fazer isso com o meu patrão. E, assim, tudo que eu colocava pra ele, Empecilho, ele já vinha com a solução. com a solução. Esse é um cara empreendedor. Então, Esse é um empreendedor. A minha escola começou ali. Todas Com as objeções certeza. que eu colocava pra ele, ele me reportava e me conduzia pra onde ele queria. E como tem objeções em aluguel, né? Falando sobre, assim, já especificamente sobre o tema. Cara, assim, quantas não, objeções que existem? eu falo que a minha escola começou ali. Aham. Aí, pra gente finalizar essa questão, pra gente entrar na Aham, escola, aham. no outro dia, no dia 2 de abril de 2002, eu entrei, fui contratado e ele já assinou minha carteira, que foi essa promessa que ele tinha feito pra minha mãe. Ah, Então, eu já entrei no outro dia contratado. entendi. Aí, foi um mundo novo, né? Porque não tinha internet, mas assim, já tinha caixa eletrônico. E no contexto que eu vinha, eu não sabia mexer em caixa eletrônico, então foi tudo muito novo. A empresa estava precisando muito de um profissional e a pessoa que me treinou estava fazendo outras funções e me treinando ao mesmo tempo. Foi muito complicado. Mais conturbadinho, assim. Foi bem complicado no começo, mas assim, andei demais, muita correria, porque é uma empresa grande lá de Anápolis. Assim como seu nascimento, né? Assim, já trazendo a mesma coisa. Todos os ciclos da minha vida são assim. Começa um pouco tumultuado, depois dá certo. Não, a minha função inicialmente era pegar o dinheiro no caixa, levar para a tesouraria, conferir e levar para o banco. Essa questão dos depósitos bancários. Um robozinho, pegava no caixa, levava para a tesouraria, conferia, ia para o banco. Um dia, eu peguei o malote fechado. Ele estava lacrado já. Eu apenas conferi as informações, peguei e levei para o banco. Normalmente. Aí no outro dia, a tesoureira me chama, Henrique, tá faltando o depósito em dinheiro, só caiu o depósito em cheque. Você fez? Eu fiz. Peguei o malote e levei. Você conferiu? Não. Porque tava lacrado. Não, mas como é que você não conferiu? Inexperiente, né? Aí ficou chato. Fui pro banco, o banco não... Ou seja, eu tive que pagar. Na época eu ganhava R$200 e sumiu 600. Não. Na minha responsabilidade. Chorei, peguei dinheiro emprestado, fiz vaquinha, mas consegui pagar. E engraçado que eu disse assim pra ele, isso depois ele que me lembrou, nem lembrava que eu tinha falado isso. Eu falei, ó, eu tô tirando de onde eu não tenho, mas eu tenho certeza que um dia a verdade vai aparecer. E paguei e pensei, né? Se eu pago e saio, eu vou estar assumindo que eu peguei esse dinheiro e tô devolvendo agora. Fez Aí bem. eu continuei. Ele comprou a briga, que era uma empresa familiar, ele comprou a briga, não, eu confio nele, ele devolveu o dinheiro e vamos ficar com ele. E só que aí vem, né? A desconfiança. Sim. É um desafio Um desafio. mesmo, né? Eu procurei Gigante. esse dinheiro em todo lugar lá, pra ver se tinha caído, tinha sumido, mas não achei. Enfim, aí vieram as oportunidades lá, como Deus faz as coisas, né? Eu office boy, aí o historiador de uma época sofreu um acidente e ia ficar 6 meses em recuperação. Aí eu assumi o lugar dele. Fiquei fazendo vistoria, a hora que ele voltou, a moça do caixa tava grávida, licença maternidade. Caramba. Aí eu entrei pro caixa. Você foi substituindo. Só que é o as seguinte, não, mas lacunas pra aí. chegar, não era não, vem e cai, não, era rodava, ninguém queria, colocava, Entendi. que achava que era uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande, ficavam com medo. E Deus me deu essa intrepidez e ele sempre me falava, vai comendo pelas beiradas. Esse meu, vai aprendendo. Então, dá uma pausa aqui porque é importante, independente da função que você faça, que você desempenha numa empresa, você está atento ao que acontece em volta. Show. Porque pelo fato de eu estar todos os dias ali no caixa, eu aprendi a mexer com caixa. Então, quando precisou do caixa, eu estava ali. Entendi. Então, às vezes a pessoa está naquela função, só faz aquilo, fica amarrado ali naquilo e não fica atento às oportunidades que tem em volta. Quando a oportunidade vem, que é difícil vir, mas ela vem. Então, você tem que estar preparado para você agarrar essa oportunidade. Aí a moça do caixa voltou, ia sair uma pessoa do acerto. Aí
O Henrique foi de novo. Acerto, organizamos lá. Depois, as tesoureiras iam aposentar. As 2 tesoureiras mor da empresa. Aí, ficaram com 2 tesoureiros. Uma que era auxiliar da tesouraria e eu. Entendi. Fiquei como tesoureiro. Aí foi oficial mesmo. Foi oficial. Fui tesoureiro sênior lá durante muitos anos. Que legal. E é interessante isso, né? Assim, porque a trajetória, teoricamente, você poderia ter desistido naquele primeiro momento ali. Mas pelo fato Foi de o que eu você ter pensei. tido a coragem para dar o passo e continuar e falar assim, olha, eu sei quem eu sou. Sou Né? capaz. Eu sou capaz. E aguentou aquele processo que deve ter sido pancada, né? Demais. Mas chegou no ponto bacana, né? Que chegou no ponto de reconhecimento, inclusive para ser tesoureiro. É, um daquele- cargo de daquela muita função. responsabilidade. Total, né? Confiança É, Aonde plena, você teve, aonde tiveram a dúvida pra de sair, você ali, pra sair né? assim daquele estigma assim, de um ladrão, né? Que Sim, sumiu é dinheiro na isso, sua responsabilidade para cuidar de todo o dinheiro da empresa. Aham. É isso. Né? Então foi uma vitória muito grande pessoal para mim, né? Quantos anos que foi esse processo? Ó, Que levou? Desde o dia que você falou, vou ficar aqui, que aconteceu isso, até o dia que você foi alavancado como tesoureiro. como tesoureiro, não, foram uns 6 a 8 anos. 6 a 8 anos. Ah, tá. E nesse inteirinho aí, eu ia para quando office boy, além do serviço bancário, eu precisava ir na prefeitura todos os dias, precisava ir no cartório, precisava ir no fórum. Então, departamento de acerto. Eu como office boy, toda semana eu tinha que estar lá na prefeitura para... Tem um departamento na prefeitura de Anápolis que é o BIC, que é o Boletim de Informações Cadastrais. Uhum. É a planta baixa de cada imóvel. Então tem imóvel que não tem 5, 6, 7, 10 imóveis, então eu precisava pegar aquela planta baixa para identificar qual que era o número de inscrição para a menina do acerto fechar o acerto e não ficar nenhuma Entendi. lacuna. E eu percebi nisso daí que as casas se repetiam. Aham. Aí eu criei uma pasta com todos os mapas de todos os imóveis da imobiliária Olha só. para facilitar o meu serviço dos colegas. Então Aham. já comecei a modernizar aquela parte ali. Na tesouraria, era uma empresa muito grande. Inovar dentro de uma empresa tradicional é difícil. É difícil, mas assim, era o que competia a mim e depois até aqueles que eram mais resistentes à inovação precisavam da minha pastinha, a pastinha do Henrique lá. Ah, show de bola. E- É isso, né? Num primeiro momento, ninguém quer. Ninguém Mas quer, ele mas é louco, depois- ele é louco. Ah, depois todo mundo fala, cadê aquele cara? Na tesouraria era livre conta corrente manual e eram 5 contas, uma empresa muito grande, 5 contas. Aham. Tinha as 4 menores e uma maior, fazia conciliação bancária da conta maior. Nossa Senhora. Cara, era 2 horas, 2 horas e meia. E quando dava diferença, você calculava na maquininha de fitinha, Aquela de conferir. Rapaz, aí tem a mãe, se às vezes o saldo tava negativo, a hora que chegava no negativo, você tinha que dobrar ele pra dar certo no final. Aham. Aí, Mas você aprendeu todas essas habilidades, tudo no dia a dia. no dia a dia, sendo treinado pelas pessoas que passaram Tá. o bastão pra mim. Uhum. Aí, a hora que assumiu eu e essa colega, que inclusive tá lá até hoje, então nós tínhamos mais autonomia para lidar com os processos, que era tudo muito manual. Uhum. E aí eu fico feliz no outro ponto, porque quando eu fui humilhado, quando eu entrei lá porque eu não sabia mexer no caixa eletrônico, hoje eu tava, entre as modernizando a tesouraria. Aham. Entendi. Então eu peguei, tirei ali, a gente revezava, às vezes ela ficava com a conta grande, eu ficava com as 4 menores, e às vezes vice-versa. E no período que eu estava com as contas menores, eu falei com o meu gerente, Uhum. falei, eu posso tentar colocar esses livros de conta corrente numa planilha do Excel que fica mais fácil? Ele falou, pode, se você conseguir, beleza. Aí achei uma planilha no próprio Excel mesmo, de livro caixa, Nossa, coloquei, implantei soma e fechou. automática. Aí Ah. eu falei com a minha colega, os meus aqui eu consegui. Quer Quer que eu tente no prenda aí? seu? Não, pode fazer, é muito trabalho, eu não... Tá, aí pra não atrapalhar o serviço dela, no meu, fiquei depois do horário várias vezes. Uhum. Um mês eu consegui fechar. Bateu a conta corrente do livro com o extrato bancário com a planilha do meu Excel. Vitória. De 2 horas e meia, que era o tempo que a gente levava para fazer a conciliação bancária,
a gente começou a fazer em 15 minutos. Nossa, gente. Então já foi um salto gigantesco. As programações eram manual também. Aí eu coloquei noutra planilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que a gente vive hoje, né, com relação às inteligências artificiais e, claro, toda essa modernidade de tecnologia que está vindo, que antigamente o que levava, sei lá, 5 pessoas para fazer, hoje 3 pessoas fazem, daqui a pouco vai ser uma pessoa, daqui a pouco vai ser, sei lá, só... Quando você levou essa modernidade, naquela época, que de 2h30 ficou 15 minutos, as pessoas que trabalhavam ali ficaram assustadas com esse tipo de performance, vamos dizer, no primeiro momento, e elas chegaram a cogitar que agora não precisariam de 2 pessoas e precisariam só de uma? Como que isso ficou lá dentro? Olha, assim, o medo é geral. Quando começa a modernizar, tanto nas imobiliárias quanto em qualquer segmento da vida, todo mundo que está fazendo aquela função ali já fica com medo. Você que era o responsável. Eu vou perder meu lugar para a máquina, fica demais. Só que é o seguinte, a demanda lá era tão grande que foi deu para secar, para enxugar outras coisas. Sabe? A gente começou a ter mais tempo para fazer outras coisas. Eu entendi. Na vistoria também eu fiz isso, porque na época, vistoria, prancheta, papel, caneta. A gente também viveu essas coisas que eles Não, aí não sei se vocês lembram. Henrique, eu acho que você era o terror dos acomodados, cara. Tá chegando o Henrique, pelo amor de Deus, vou ter que mexer. Lá vem. Não, aí eu tava diretamente ligado. Aí você tinha que escrever rápido, a demanda era muito grande, a letra do historiador, aí o historiador tinha que copiar rápido, com a letra bonita, ir... Com letra bonita com a letra ótimo. Bonita. Não, a letra legível. Legível, né? Que levar a vistoria na imobiliária, depois voltar para em outra. Aí, um tal de Steve Jobs aí inventou um tal de iPhone. E eu descobri um aplicativo que na época era de digitação. Você falava e ele digitava. Eu quase que eu morri de alegria, cara. Eu falei, nossa, a vistoria aqui, resolvi o problema. Apresentei pro meu gerente na época, ele gostou demais da ideia, porque a empresa já tinha lutado com o Palm. O Palm Top, que era o terror dos técnicos, que entrava vírus no computador através daquilo ali, e você tinha que ficar com a canetinha ali, e acabava que o tempo era horrível. Tinha tentado também com... Eu acho que até com um notebook também, mas era muito... Trambolhão. Muito difícil. A bateria, às vezes a casa não tinha energia, a bateria descarrega. Então, não deu certo. E o vistoriador tem que ser rápido, né? Até rápido. Tirar até montar todo aquele aparato, ele já é muito mais fácil fazer à mão. Aí, com isso, eles compraram, eu expliquei como é que fazia, como é que funcionava pro vistoriador, e ele começou a fazer. Aí é o seguinte, aí já foi um salto também. Por quê? Porque as meninas não sofriam com a letra do historiador. Perfeito. Né? Já vinha digitado, inclusive. Já vinha digitado, e ela só mandava por e-mail. Não tinha um WhatsApp, né? Mandava por e-mail, já chegava. E ela só editava a vistoria, ele já podia dali já ir para outro. Então foi um salto também, uma modernidade muito grande nessa questão da vistoria. Então, eu acredito que essa é a importância. Trabalhando de office boy também, pelo fato, eu ia todos os dias no banco, todos os dias na prefeitura, praticamente todos os dias no fórum, então eu ficava ambientado em qualquer lugar. O office boy que está nos ouvindo hoje, ele tem que ter uma expertise, porque ele tem que saber falar a língua do porteiro, do vigilante lá, porque se caso ele chegar um pouquinho atrasado, ele tem que ser safo um pouquinho por causa de deixar ele entrar. Ele tem que saber falar com as meninas do balcão que vai receber ali as coisas, tem que falar com o caixa, tem que saber falar com o gerente. Esse insight me ajudou muito, porque tanto na prefeitura quanto no banco, eu recebi convite para trabalhar no banco, recebi convite para trabalhar na prefeitura, nessa parte do IPTU, mas eu tinha um propósito maior, né? Porque eu entrei odiando o mercado imobiliário, mas hoje eu amo, porque eu sofri muito no começo, então Você teve a curva de aprendizado foi grande, né, para você, né? Muito. E na verdade você entrou no cargo mais, assim, tipo, no no primeiro cargo, né, de uma empresa. E hoje é muito difícil. O nosso pai é desse jeito, né? Ele percorreu essa trajetória dentro de banco. Entrou como contínuo, né, que era o chamado office boy da época, ele chamava contínuo. E foi subindo até galgar o cargo mais alto que era possível dentro dessa
carreira e trajetória, né? Então, é um percurso, né? É uma estrada. É uma estrada, é uma vida. Então, assim, por isso que é fácil hoje falar, porque, igual aquele filme Quer Ser Milionário, todas as perguntas que foram cruciais para a vida dele foi história de vida. Então, hoje acontecem coisas como empreendedor na minha imobiliária que a resposta flui naturalmente, porque eu já vivi essa história. Já fui da cobrança, eu já fui ameaçado de morte. Entendi. Então, já queriam me bater no acerto. Então, assim, são coisas que não é a história que conta, eu vivi. Então, isso me ensinou a ter equilíbrio, tanto para fazer cobrança, saber abordar a pessoa, porque é desconfortável você ser cobrado. Então, se o cobrador, se o entregador, se o correspondente, dependendo da forma que ele aborda, por mais que, entre aspas, a pessoa está errada, mas não sabe o que ele está vivendo. Você tem toda a razão. A pessoa fica nervosa. Então você tem que ter essa sensibilidade para você entender as pessoas. E no livro eu falo sobre essa pessoalidade no atendimento, que eu transferi isso para as vendas, para locação. Porque cada um, eu não tive ainda como se diz, o luxo de escolher o meu nicho. Eu atendo de casa verde e amarela até médio alto padrão. Tudo locação. Locação, venda também. Venda, tá. Okay. A gente constrói, a gente às vezes compra, reforma e vende. Mercado imobiliário. Eu ia falar, se ele passou por tudo, você acha que ele ia ficar só em uma? Jamais. É expansivo. Muito bom. Não, a gente, assim, essa expertise na construção, o meu sócio atual já tem uma experiência grande, então essa parte fica por conta dele, né? Então, em algumas coisas na locação que eu trato no livro, que é importante, que eu vi um pouco da sua entrevista com a Fara, né? Sim, ok. Falando, você usou a venda primeiro para alavancar a locação, né? Sim. Lá já tinha a venda. Eu usei assim a locação para impulsionar, para pagar minhas contas mensais, porque a locação tem um poder muito grande de colocar dinheiro rápido no caixa. Isso é um fato. Não é? Então, mas a locação, ela precisa da credibilidade muito forte das pessoas, né? Então, você já veio de uma credibilidade. Eu já vi dessa credibilidade. Então... Você já tinha conquistado ela ao longo do tempo. Porque você administra patrimônio, né? Então, a pessoa ali tem um patrimônio de milhões, você vai... Se você tratar de maneira relapsa... Exato. Tudo... Então, e normalmente essas pessoas, elas têm também um período de avaliação sem fazer negócio com você. Só para ver se tá tudo certo. Interessante. Às vezes 1 ano, 2, 3... Não, olha que interessante você falar. Anápolis são 4 frentes que movimentam a locação em Anápolis. O DAIA, que são as indústrias. As faculdades, que é o polo estudantil. Os hospitais, principalmente na área oncológica, e DAIA e a aeronáutica, a base aérea. Certo. Traz muita gente para alocar imóveis em Anápolis. E tem uma cliente que ela foi estudar em Anápolis, formou em farmácia e não encontrou emprego. Tinha comprado um apartamento para se instalar aqui realmente. Não achou emprego. Depois de formada, voltou pro Maranhão. E foram 3 meses de ligações. Tinham me indicado para ela. E ela, Henrique, eu tô com um apartamento aí, eu queria vender porque eu voltei para minha cidade. O que você acha? Eu falei, como você adquiriu esse imóvel, é um patrimônio que você tem. Então, patrimônio você não desfaz assim. Falo muito para ele. É muito mais fácil você alugar. A gente aluga fácil o seu apartamento e esse aluguel consegue, se não pagar toda a parcela, te ajuda muito. Você deixa de pagar condomínio, IPTU. E eu fiz um cálculo raso assim, o imóvel parado, ele tem uma despesa mensal para o proprietário de quase R$1.000. Certo. Que ele tem que estar pagando ali, se for somar IPTU, condomínio, manutenção, taxas mínimas de água, luz. Aí eu falei pra ela não tá. Aí eu acredito que tudo que eu falava pra ela perguntava pra mais algumas pessoas que ela tinha confiança. Sim. Assim, no 3º mês ela aceitou eu administrar o imóvel. Aí o que eu consegui? O primeiro inquilino, ele já pagou 7 meses adiantado pra fazer os móveis. Entendi. Que não tinha no apartamento.
Então hoje o apartamento dela é mobiliado, porque o primeiro inquilino fez isso, que ele precisava, um casal recém-casado. E hoje ela está com um imóvel. Continua ainda? Não, já passaram já passaram 3. É porque esse casal teve filho, precisou de algo maior. Entendi. Aí já aluguei para mais 2 pessoas e tá lá, com o apartamento dela alugado. Você perguntou foi se o proprietário continua com o imóvel lá. Não, continua. E o aluguel, ele tem uma força na captação muito grande, né? Então a gente vende para vários clientes inquilinos imóveis também. Então já é um captador, indicação mesmo. Ontem eu estava num empreendimento lá em Anápolis que vai ser entregue já agora em julho. E esses investidores compraram, não foram de mim, mas me indicaram para locação. Perfeito. Aí fizeram o meu comercial, graças a Deus por isso. E ela me encontrou, me chamou para administrar os imóveis. Aí já passou para a irmã dela, que eu vou administrar também o imóvel dela. Aí ontem eu estava no apartamento lá com o marceneiro para medir, para já deixar mobiliado, porque quando entregar... E uma dessas clientes tinha um sobrado parado, 3 anos. Nossa! Entendi. Aí, para vender, não conseguia vender. Falei, a gente aluga 10 casas e não vende uma. Posso tentar alugar para comercial aqui? Eu ia falar, eles têm um preconceito, né, com aluguel, assim, quem tá querendo vender, né, fala, ai, não vou deixar, e aí prefere Aí, às vezes, né? perde dinheiro. Ela falou, Henrique, pode, se você é. conseguir, pode. Aí, graças a Deus, aluguei. Um contrato de 4 anos, de uma empresa consolidada lá em Anápolis. Que coisa boa. Ou seja, então, todo uma mundo indicação. Satisfeito. Todo mundo satisfeito, a imobiliária nem se fala. E eu coloquei lá um vídeo ontem no Instagram falando sobre isso. Você que acha que locação começa quando o imóvel está pronto? Não, aqui o trabalho começa bem antes. Aí um cliente viu que comprou um apartamento lá. E já me ligou, eu tava vindo pra cá e me ligando, Henrique, eu vi seu post ontem e me passaram seu contato aqui, eu quero colocar o meu apartamento para administrar, vou fazer os móveis, me passa também o telefone do marceneiro que tava lá com você ontem. É muito legal, isso a gente vê assim quando a gente escolhe se posicionar dentro de um nicho, porque você falou aí, você atua em todos, mas tem um específico que as pessoas lembram de você por ele. É verdade. No nosso caso, o aluguel. Isso, e no nosso caso também. A locação. Então, as pessoas já têm essa referência e quando elas pensam assim, vamos alugar, elas têm a tendência de colocar aquele profissional que ela tem ali em mente em primeiro plano e não necessariamente ela pensa nesse profissional quando fala assim, eu quero vender. Por quê? Porque é também um mercado nichado. Isso. Hoje em dia, as pessoas já estão entendendo que não tem jeito de a gente fazer tudo bem feito. Eu falo isso, dependendo do tamanho que a imobiliária vai chegando, você tem que entender que senão é possível fazer tudo sozinho. Você já tem que começar a terceirizar. Sim. Você tem que começar já a escolher o seu foco para você atender todos que você tem bem. Então, hoje, eu estou buscando um programa de gestão para imobiliária, porque eu quero expandir minha carteira. Entendi. E da forma que eu estou hoje, eu não consigo expandir com qualidade. Mas, Henrique, vamos assim, voltar então um pouco para a gente até conceituar um pouco essa história. Você falou, você estava lá na imobiliária, e você ficou por quanto tempo nessa imobiliária? Fiquei 17 anos. 17 anos. Como que foi a sua decisão para sair dela? Tá, desesperador pros donos lá, né? Deixa eu te falar uma coisa. Desesperador. Deixa eu te falar uma coisa pra gente complementar aqueles R$600. Minha esposa engravidou e eu precisei de levantar um dinheiro. Certo. Porque eu precisava comprar um carro. Eu tinha uma moto. Aí cheguei no meu diretor, falei, a minha esposa vai ganhar neném, de moto fica difícil e tal. Aí ele falou, Henrique, pra você eu faço. Você lembra de uns R$600? Cara, aí eu pensei, nossa, arrepiei. como que eu vou esquecer? Aí ele falou, Henrique, eu descobri quem foi. Aí ele me lembrou, você lembra quando você veio aqui na minha sala e falou assim, tô tirando de onde eu não tinha, mas eu tenho certeza que a verdade vai aparecer. Pois é, eu liguei, chegou de uma maneira tão natural pra mim.
Só que isso foram 6 anos depois. Meu Deus. É que ele me contou, não sei se ele tinha ficado sabendo antes, né? Aí eu falei, Henrique, a sua confiança em mim era assim. Depois que eu descobri, ela ficou assim. Então, eu me emociono também porque a dívida financeira a gente consegue pagar. Sim. Peguei dinheiro emprestado, fiz rifa. Mas a dívida da confiança era só Deus. E eu me senti ali no Salmo 91 que fala assim, ó, a sua verdade é escudo e proteção. Então, fui protegido pela verdade. E naquele momento ali eu fiquei muito feliz, sabe? Dele ter descoberto e assim, eu acredito que ele ficou aliviado também. Nossa, eu investi certo, né? Eu comprei a briga certa. E hoje ele é o prefaciador do livro. Tanto é que desse vínculo que a gente tem, ele prefaciou meu livro. O que aconteceu? Era uma empresa familiar, eram 2 irmãos sócios. Um faleceu e ficou os filhos. Aí a idade de um e de outro não estava muito. Aí o que ele fez? Ele, não, eu vou vender a minha parte para os meus sobrinhos. Deixar Vendeu. só os novos. Isso aí, nós mudamos de sede, mudamos de gestão e tal. E eu fiquei um tempo ainda. Ficou um tempo de transição entre tio e sobrinho, depois ficamos só com os sobrinhos, que eram os novos proprietários. Aí eu cheguei na minha diretora, na então diretora, né, e falei, ó, preciso desligar. Eu até falo no livro esse momento de disruptura aí, que foi o inconformismo. Você não pode conformar com o seu estado atual. Você tem que se movimentar de alguma forma. Isso é tão profissional do futuro, né? Porque a gente está vivendo muitas incertezas atualmente. Você não sabe nem se daqui a um ano vai estar da mesma forma. Então, a única coisa que nos cabe é adaptação e movimento e aceitar e não se conformar com o que está agora, porque você adquire esse hábito de não se assustar com o novo, né? Isso, eu uso base bíblica também. O meu livro não é um livro religioso não, mas tem muita, que é o que você creio, né? É o que você é. Aí assim, a Bíblia fala em não vos conformeis com o presente século, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí você possa experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então você tem que estar inconformado, não que você é diferente de ingratidão, você tem que ser grato, mas você tem que estar inconformado. Mas por que eu não estou melhor? Por que eu não posso fazer dessa forma? E assim, eu sou muito medroso. Sabe? Não parece, porque para chegar, passou tomar por tantas... essa, eu acho assim, não sei se vocês concordam, parece que o homem, ele é mais assim, arredio à mudança, a mulher não. Eu costumo brincar com a minha esposa, a hora que parece que eu tô em outra casa. Ela muda os móveis de lugar e, sabe? Ela gosta de mudar. O homem já é mais... porque o homem quer estabilidade, Isso, né? ele quer aquilo ali. Então, aí eu cheguei nesse momento de disruptura, saí da escola, né, de 17 anos. Eu falo escola porque, igual a gente estava falando, que minha escola começou quando eu fui entrar lá. Meu sonho era quando tinha algum acerto, eu estava no acerto, e dava um problema que eu não conseguia resolver sozinho lá em cima. Aí tinha que descer para a sala do diretor. Que aí você ia aprender mais? Aí eu ficava lá como um aluno. Eu falei isso para ele esses dias, porque às vezes a pessoa vai lá só para resolver o problema, não. Eu ficava lá como um aluno, sabe? E aprendi demais a forma que ele contrapunha, sabe? Todas as objeções do cliente, ele sabia contornar, ele sabia conduzir, sabe? Então foi muito importante essa parte para mim. E eu cheguei na minha então diretora, falei que ia desligar da empresa. Ela assustou, claro, porque nem eu imaginava, eu pensei em aposentar na empresa. Só que chega um momento a gente precisa arriscar coisas novas, né? Sim. E saí da empresa, me desliguei na sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Aí no dia aí no dia 13 de agosto da outra semana já iniciei de sócio na Conquista Imóveis, onde eu tô até hoje. Aí, assim, o meu sócio tinha visto a movimentação, né? Eu tava colocando algumas coisas nas redes sociais de maneira discreta. Ele me chamou, Henrique, eu tô vendo sua movimentação. E aí, como é que é? Você saiu? Tá Você vai sair? aí? Como é que é? Rapaz, eu vou montar um escritório de venda pra mim. Mas é segredo, não fala pra ninguém, não. Não, cara, vem, vamos conversar. Eu quero que você seja meu sócio. Que legal. Mas é sério, eu quero que você seja meu sócio. Vamos marcar uma reunião. Marquei uma reunião com ele.
Aí ele falou, não, é assim, a empresa já tem 10 anos Eu ia perguntar, ele já era consolidado ali, já. A empresa estava nesse patamar. Já tinha até recebido ofertas para comprar a empresa. Pela credibilidade que ela estava tendo na área da venda, nós estávamos com correspondente bancário e não tinha aluguel. Certo. Aí ele também constrói. Aí ele construía, a esposa dele com correspondente e venda. Certo. Que são meus sócios hoje. Nós precisamos de alguém que vai ficar nas vendas com a gente, para eu focar nas construções, ela focar no correspondente bancário e você foca nas vendas e na locação. Eu falei, beleza. Aí é o seguinte, para te ajudar a decidir, eu vou bancar o que você está recebendo, a empresa banca, e depois, na hora que der certo, eu sei que vai dar, você paga a empresa. E esse confiou, Aí confiou, né? Falei... Não, e nós temos uma história, é até importante, né? O valor da amizade, né? Nós temos uma história o seguinte. Eu, na outra empresa, namorando, apaixonado, minha esposa é linda. Aí eu falei assim, eu tenho que comprar um lote. Eu vou casar. Entendi. Em casa senso de responsabilidade, né? Isso. Aí a imobiliária ia lançar um loteamento. Aí eu perguntei para a colega que estava cuidando dessa parte, falei, quanto que vai ser o terreno? Ela falou, não, você vai dar conta de comprar não, vai ser caro. Mas, gente... Que isso? Eu não daria mesmo, mas não precisava ser tão sincero, né? Mas... Aí eu fui na concorrência, que era uma empresa que era especialista em vender lotes, né? Vocês vendem lote parcelado aí? Vendendo. Aí eu lembro até hoje. O corretor me atendeu muito bem, falou, nós temos 2 loteamentos aqui. Nós temos o Parque Brasília. O Parque Brasília é um bairro excelente, Ana. Eu falei, nossa, eu sei demais. Mas eu perguntei, quanto que é a parcela? A parcela é R$134, mais ou menos. Eu ganhava 200. Aí eu falei, não, isso não. E onde que é o outro? O outro é... Mas quanto que é a parcela? A parcela é 69. Falei, não, então eu quero. Esse é dentro do meu bolso. Esse eu quero. Aí eu comprei. Eu tinha lançado o CD... E toda venda de CD eu guardava na poupança. Aí o dia da poupança eu dei de entrada. Sei. No lote paguei as parcelas. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 21, eu acho. Bom. 20, 21. Começando já. É interessante, né? Assim, uma pessoa. Né? E como você vai desdenhar de alguém, né? Às vezes, olha só, você não sabe como que é a vida da pessoa mesmo. Assim. Aí, cara, eu fui. Paguei essas parcelinhas lá. A última parcela que eu paguei, eu lembro, foi R$115. Se eu juntasse essas parcelas, não daria R$10.000 o terreno. Aí eu com o terreno comprado, quitado, escriturado, registrado meu nome, apertei. Hora da venda. Aí eu falei, meu Deus. Vou ter que capitalizar. Eu chorei, falei que eles falaram, amor. Não adianta a gente ter um patrimônio e tá passando apertado. A gente vende, liquida as contas, reforma a casa, troca o carro. Respira de novo e... Aí ela falou, amor, tá, mas eu não queria, sabe? Eu cheguei nesse meu amigo que é sócio hoje. Falei, cara, eu tô apertado. Tinha feito um projeto pra desenhar a minha casa dos sonhos lá. Entendi. Você já tava falou, aí ele me empolgava, construía, falou, não, cara, nós vamos fazer a casa mais bonita da rua, vai ser sua casa. E eu tava vivendo aquele sonho, a plantinha baixa ali, dentro da minha pastinha, toda vez olhando. Aí eu fiquei chateado demais. Fui falar com ele, cara, eu tô precisando vender meu terreno, que eu apertei e tal. Aí tranquilo, ele é muito tranquilo, ele riu assim, não, moço, você não precisa disso não, eu ajudei tanta gente, você é meu amigo, véio. Vamos fazer o seguinte, nós mudamos o projeto, a gente em vez de fazer uma, faz 2. Mas sim. Eu tava precisando de 20 mil na época, eu acho. Aí você tá precisando de quanto? Eu falei 20 mil, 20 mil não sei se eu consigo, mas vou ver com a esposa dele lá, que eles podiam levantar e me emprestou 10 mil, você salda o que você precisa. Olha que eu vender as 2 casas, eu te dou R$100.000 e abato os 10 que eu tô te emprestando agora. Pode ser? Eu falei, cara, você vai fazer isso comigo, não? Que negoção, uai. Cara, eu vou, uai. Fica bom pra você? Não, fica excelente. E assim, na confiança. As casas ficou no meu nome, o terreno tava no meu nome, eu ia receber e sumir, né? Como ele já me conhecia, olha interessante, como que eu conheci ele? Indo na prefeitura todo dia pegar IPTU. Olha.
A gente nunca Porque sabe de onde que network. vai a O conexão. network, né? O networking é e, isso. e quem me estagiou no mercado imobiliário, quando eu fui, porque eu trabalhava de aluguel, mas aí eu conheci o Francisco Lobo, que é meu amigo, e ele é meu padrinho na profissão, né? Ele era delegado do CRES em Anápolis, e eu pedi pra ele, como é? Eu queria ser corretor, cara, me ensina como é que faz. Ele me deu o caminho das pedras, fiz a prova, fiz tudo. Ele me levou, na época, ali em Brasília, Santa Maria, e fiz lá. Eu precisei de estágio. Quem me estagiou foi uma irmã de uma patroa da minha mãe, Uhum. que eu limpava as garagens, os banheiros lá, ela me via trabalhando desde criança. Falei, Henrique, traz aqui que eu vou assinar pra você, porque eu sei que você é um cara trabalhador. É o quem quer ser um milionário mesmo, no fato, assim, e a gente vai vendo esses pontos de conexão chegando, né, Cara, em cada um dos momentos desafiadores que seja, ou não, ou também momentos possíveis. Talvez momentos de encruzilhada a gente consiga perceber melhor, né? essas Essa conexões, conexão, assim, é. cara, foi muito interessante. Aí, então, eu paguei 10 mil no lote e negociei ele de 100. Uhum. A ideia era assim, quando quitasse, vendesse as casas, eu pegaria. Aí, olha que interessante, nesse bairro que eu tinha esse terreno, ele era 3 ruas da avenida principal do bairro, Aham. de uma das avenidas principais da cidade. Ela era mais distante, mas ficava a 3 ruas. E tinha um terreno disponível a 1 rua dessa avenida. Ah. E eu namorava, queria negociar o meu para comprar, e nunca deu certo, aí apertei e mudei. Por incrível que pareça, esse meu sócio, ele tava construindo 2 casas nesse terreno. No que você tava No namorando. que eu tava namorando. Ah, não, gente. Aí eu fui vender pra minha prima Uhum. uma das casas. Uhum. Aí eu falei, rapaz, olha aqui, acho que dá pra mim aqui. Ela era 2 quartos, eu falei, quanto que fica pra fazer mais um quarto e uma suíte aqui? Aham. Porque as minhas meninas cresceram. Quando eu casei, a minha esposa é a filha mais velha, o meu sogro tem um lote de esquina e ajudou a gente a construir. Aí depois o meu cunhado casou, ele ajudou a construir também. Aham. Aí ocupou o terreno inteiro na parte de baixo e o outro casou. Aí ele Fez deu um a parte de sobrado baixo ali. e ficou com a parte de cima. Então colocou todo mundo ali. Aí as minhas meninas cresceram. Ah, papai, eu queria um quarto, eu queria uma caminha de Começa, princesa, né? eu queria não sei o quê. Aí eu falei, eu vou... Porque o negócio é o time. Eu estava ali, né, próximo a tudo que eu vivia, mas eu precisava de uma qualidade de vida maior. Assim, melhor para as minhas filhas, porque senão passa a idade delas e aí elas não vai querer mais uma casinha de princesa, ela não vai querer... Você perdeu a fase, né? Perdeu a fase. Perdi a fase e Sim. aí eu falei com a minha esposa, vamos ver, vamos lá olhar. Aí ele falou, ó, não, você 5 mil você faz, na época 5 mil você faz, né? Virou 16 mil. Nossa. Nossa. Mas fizemos. Aí minha prima já tinha comprado. Eu falei, ó, você aceitaria um vizinho aqui? Não, que é isso, de boa tal. Aí eu negociei, só que as outras casas não tinham sido vendidas. Entendi. Aí a hora que vendeu, eu peguei o restante, mobilei a casa. Ou seja, Fiz sua tudo. vida ela foi sempre dando muito certo, assim, um passo a passo. Só que um passo a passo, né? Vamos colocar dentro assim dos termos que eu acho que a gente pode colocar aqui, dentro do caminho que Deus foi preparando pra você. É isso. Isso. E aí ele foi acontecendo ali e você foi vendo. Mas eu queria chegar, porque a gente tá chegando no final aqui e a gente não falou assim especificamente do livro. Porque eu queria chegar aonde que assim, surgiu o Henrique escritor. Né? Bora. Porque é essa questão aqui que a gente. Que eu falei assim: olha, alguém escrever um livro sobre aluguel é bacana, porque é um passo muito bacana para o mercado, sabe? Você colocar o seu conhecimento, ele compactado dentro de algo, né? Então, Não, é vamos lá. importante, é muito importante. Então, quando de 2019, todas as minhas experiências que eu estava vivendo, que era empreender, ainda é novo para mim, que são 4 anos apenas, né? Então, todas as experiências, todos os insights que tinham, eu ia colocando. A gente, quando foi criar a carteira de aluguel, a gente focou em pegar 50 placas de particulares na rua por dia para a gente fazer ligações para tentar administrar.
Então, a gente tava tão obcecado por isso que a gente via a placa e ia tirar foto. O que a gente via era vende-se pamonha. Não era aluguel. Já aconteceu várias vezes. Laranjinha tinha muito. Vende-se laranjinha. Lá em Anápolis é geladinho, sabe? Aí, cara, mais focado naquilo. Pegava e tem o negócio da confiança. Aí você tinha que contar a sua história. Sim. Pra validar. Enfim. Mas tudo que tinha de novo, as experiências que eu vivi até na outra empresa também, eu comecei a anotar no meu bloco de notas. Entendi. E chegou um período que tinha um volume muito grande de informações. Aí eu precisei organizar em capítulos, né? Para dar uma coerência, coesão ali, para ter uma história em si, para ficar mais fácil de entender. Aí depois organizei, eu tenho uma tia que é mestrada em letras, ela tá até aposentada, mas sempre me ajuda nas questões ortográficas. E ela fez uma correção prévia para mim. Aí só que a gente lia, relia. Aí o desafio foi assim, colocar as experiências, colocar os termos técnicos que às vezes tem na locação que um leigo não sabe, Sim. de uma linguagem que fizesse sentido tanto para nós que estamos inseridos no mercado imobiliário, tanto para a pessoa que não sabe nada do mercado imobiliário, mas que ao ler vai saber identificar. E o feedback do livro tem sido interessante. E as pessoas que estão lendo estão falando, Henrique, cara, eu descobri coisa que eu não fazia ideia, mas só que assim, eu não é um livro só para locação. Eu posso aplicar aqui esses insights aqui nas áreas da minha vida, cara. Super show. Então, esse é o feedback que eu tenho recebido. Aí, porque você utilizou da sua espiritualidade também para escrever isso, né? Do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Com aquele lastro ali espiritual também. Isso. Tudo se conecta nisso daí. A base da minha fé através das experiências que eu vivi, né? Super legal. E eu acho que é super válido isso, né? Porque te representa. Representa e acaba que isso aqui é um negócio que fica eternizado e passa uma mensagem. Sem dúvida. Né? Então, eu acho legal compartilhar as experiências, porque as experiências que eu vivo pode te ensinar de alguma forma, ensinar a narrar de outra forma. Quem tá lendo, cara, isso aqui falou demais comigo. Eu costumo aqui falar eu aprendo. O planeta Terra é um planeta pra gente aprender e inspirar. Porque as pessoas também, elas só aprendem o que elas são inspiradas a aprender. Não, né? E outra coisa, pensa no contexto que eu fui concebido. Hoje eu tenho 4 CDs gravados de música gospel, tá em todas as plataformas digitais. Um filho sem pai, filho de mãe solteira, trabalhou de doméstica na vida. E hoje é escritor de um livro, cara. Isso é vitória. Inovador. Isso é vitória. Só que é o seguinte, aí a gente coloca esse marketing, esse brand na marca, né? A pessoa tá esperando um cara milionário, trilhardário hoje. Porque hoje as pessoas veem sucesso dessa forma. Sucesso eu acredito que é fé, família e trabalho. Show. Você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que ter fé. Você tem que ter algum motivo para você voltar para casa. Você tem que ter um ponto de apoio, que é a família. E você precisa ganhar seu pão todo dia. Então o sucesso é isso. Você tem fé, você tem para quem voltar para casa. E você tem um trabalho digno para ganhar seu pão, cara, isso é sucesso. Super show. Assim, como uma pergunta final, eu queria até te perguntar assim, quem que você... Porque a gente falou de inspiração, né? Então, quem que hoje é a sua inspiração como algo para percorrer e para caminhar? Cara, assim, um empresário forte brasileiro que eu me inspiro, o Silvio Santos. Por quê? Ele soube acumular patrimônio, ele soube comprar quando precisava, ele soube vender quando precisava, ele soube pagar e negociar quando ele endividou. E eu, particularmente, acho que ele está fazendo uma passagem de bastão bem legal. Não é? Ele não centraliza tudo nele, se ele está lá ou não, as empresas deles continuam normalmente. Então, assim, como empresário, eu acho que é um cara de se inspirar, sabe? Tem uma história bonita também, tem uma história também, bonita, né? Assim, de superação. Também veio de baixo, né? de baixo. Eu vejo esses pontos nele. E como pessoa mesmo, cara, eu sou casado com a filha do meu pastor, né? Antes de eu me apaixonar por ela, e ela por mim, ele já era meu pastor.
E eu sempre o admirei, cara, como pastor, como pai, como pessoa, sabe? Então, assim, uma das pessoas que eu me inspiro hoje é nele. Como eu fui criado sem pai, eu falo assim, eu não tinha um pai presente. Meu pai, eu tenho um relacionamento bom com meu pai, eu respeito demais, mas eu fui o conhecer quando eu tinha 15 anos. Eu entendi. Aliás, ele me encontrou quando tinha 15 anos. Esse rapaz parece demais sua cara dele. Aí, só que minha mãe optou por não contar. Eu Pelos motivos questionei dela, os motivos dela, Os enfim. motivos Então, hoje nós temos um relacionamento, ele tem filhos também que eu tenho um relacionamento. Mas eu falo que Deus me deu várias mães, as minhas tias, as irmãs da minha igreja, então sempre tiveram um carinho muito grande comigo. E a figura paterna que eu tive em casa foi o meu avô, que ele era o meu refúgio, né? Então, tudo que eu sofria, que isso é um tema de outro podcast que a gente pode falar, mas assim, ele era o meu ponto de partida. Ele era meu porto seguro, sabe? Onde que eu voltava ali, era meu avô, sabe? Meu avô, minha avó. Então, mas hoje vivo, quem eu tenho referência é o meu sogro. Ele E tão bom você ter alguém pertinho, né? É palpável, né? É importante. Você tem alguém hoje que você pode contar, né? Pode se inspirar. É isso. Certeza. Henrique, Muito gratidão, lindo. gratidão mesmo por você ter vindo e compartilhado a sua história. Realmente é uma história de campeão, né? Superação que começou dali e você soube manter o foco, você soube manter a sua virtude, que é a sua fé, né? Intacta nesse sentido. Amém. Que as batalhas que elas tiveram, com certeza, que elas poderiam ter te derrubado, mas elas te fortaleceram no caminho. Verdade. E isso é inspiração realmente. Para você chegar aqui e conseguir compilar um livro, principalmente sabendo assim que você foi fazendo isso ao longo da sua trilha, é uma coisa incrível. Então eu fico muito feliz de ter te conhecido. E a gente está assim, muito, muito honrado de ter a sua presença aqui. Eu que agradeço demais por essa oportunidade e espero que vocês façam uma boa leitura, que possa agregar valor na vida de vocês aí também. Com certeza, é isso. Ele falou mesmo. História linda mesmo, superação. Acho que é isso. O caminho é da vitória. Amém. É só amém. isso, não tem outro. Amém. É o que eu busco, né? Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo e a gente se fala.